que o fechamento das escolas durante a pandemia colocou milhares de estudantes na estatística da evasão escolar. Mais de um ano depois do início da pandemia, a maioria dos estados brasileiros mantém apenas o ensino remoto. O aumento da evasão escolar preocupa e traz o debate sobre a reabertura das instituições de ensino. O governo de São Paulo vai pagar os alunos do ensino médio da rede estadual em situação de pobreza para que permaneçam na escola. O programa pretende combater a evasão escolar. O relatório do Unicef, feito em parceria com o Instituto Claro, mostrou que a falta de atividade escolar afetou mais de 5 milhões de crianças e adolescentes no país. O Brasil só perde para a Bolívia entre os países com mais tempo de escolas fechadas na pandemia. Escola vazia. Escola vazia é ninho sem pássaros. Não há pulsação, não há calor, não há coracia, é corpo sem membros, sem movimentos, não há expressão, não há emoção. Escola vazia é fogo apagado, sem bolo queimado, não há criação, não há inspiração. Escola vazia é música sem som, é silêncio doído, não há mistério, não há solução. Escola vazia é rio sem destino, é água parada, sem direção, só há solidão. Escola vazia, não há razão para existir. A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a aula, caracterizando o abandono da escola durante o ano letivo. No Brasil, é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional. Historicamente, é um dos tópicos que faz parte dos debates e análises sobre a educação pública. Vários fatores podem ocasionar a evasão escolar. Segundo dados do IMEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, de 100 alunos que ingressaram na escola na primeira série, 5 não concluíram o fundamental, ou seja, 95 terminaram a 8ª série, IBGE 2007. Durante a pandemia, na Escola Estadual de Ensino Médio Integral Professor Fábio Fanucchi, foi desenvolvido inúmeras maneiras para que não ocorresse evasão na escola, como os professores realizarem plantões de dúvidas para os alunos assistirem, atividades impressas para aqueles que não possuem recursos tecnológicos ou internet para realizar, apresentação do CMSP e, aos poucos, retorno dos alunos presencialmente, com a possibilidade de, após o período das aulas, utilizar os próprios computadores da escola para estudar. Segundo o secretário do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, no dia 2 de agosto de 2021, a evasão escolar pode chegar a 35%, apontando a necessidade de subsídios para os alunos, e foi criado então o Notebooks, que é um empurrãozinho que pais irresponsáveis e os próprios alunos recebem 2 vezes por semana para incentivarem a não desistir dos estudos. Os dados coletados em outubro de 2020 estão no estudo Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, do Unicef, e considera levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Roraima, por exemplo, 15% das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola no fim do ano passado. No período, a média nacional de abandono foi de 3,8%, o que representa 1,38 milhão de alunos. Além de Roraima, Amapá e Acre também registraram abandono superior a 10% no último ano. Já a maioria dos estados brasileiros manteve a taxa dentro da média nacional. Na outra ponta, Minas Gerais e Sergipe registraram a menor taxa na faixa etária pesquisada. Ambos estados com pouco mais de 2% dos estudantes fora do ambiente escolar. Mostrado no gráfico de barra, Roraima é o estado onde mais possui adolescentes de 6 a 17 anos com educação básica. No ensino fundamental e médio, incompleto que não frequentaram a escola, declarando a evasão escolar, com um índice maior até mesmo que no Brasil em geral, indicando na barra vermelha, e Minas Gerais é o estado que menor taxa de todos
e o estado de São Paulo em 11º lugar. A seguir, veremos umas entrevistas realizadas com alunos, professores e com a diretora, sobre como foi para eles estudar, lecionar à distância, ou seja, durante o período onde as aulas eram somente online. Vejam agora a visão dos alunos. A maior diferença que eu senti entre o presencial e o remoto é que no remoto era tudo muito mais seco, era mais difícil de aprender. E agora com a volta do presencial, tudo fica mais fácil de um certo modo. Inclusive, o contato com os alunos e com meus amigos é bem melhor, inclusive com os professores. Eu fiquei muito feliz com a volta às aulas, afinal eu fiquei 1 ano e taranau implorando para as aulas voltarem. E agora eu estou muito feliz de volta com os meus amigos na sala de aula. A magia do prédio, ela transforma e ela é incrível. Estou sentindo diferença, pois é muito diferente você ter contato com os professores visualmente, pessoalmente. E está sendo muito bom esse retorno. Estou socializando com os meus colegas de escola, com os meus professores, com a diretoria, com as tias da escola. E está sendo muito bom esse retorno e é muito diferente do remoto. Por conta de auxílio dos professores é maior, o contato social é maior, então está sendo muito bom e está sendo muito diferente do que era antes. Eu não tive uma sequência para os estudos, eu dei uma pausa, mas largar realmente não. Um tutor me auxiliou, o professor Raimundo, ele já conversou comigo e foi embasado nesse exato ponto de eu ter mais dificuldade nas aulas remotas, então a gente teve um breve diálogo sobre isso e eu creio que foi benéfico para mim, pelo menos nessa questão sobre largar ou não os estudos, sobre dar aquela pausa gigante, que provavelmente a maioria dos alunos deu. Teve uma grande diferença, porque não ter um professor ao seu lado te auxiliando no aprendizado dificulta muito, bastante coisa. Então tinha bastante diferença, porém com o auxílio da minha tutora, que era a Sara, e com alguns professores eu consegui me adaptar bem. Depois de vermos algumas diferentes realidades vividas por alunos, vamos ver o depoimento de 2 professores que são também tutores. Professor Celso de Geografia e Kátia de Orientação de Estudos e Português para os 3º anos. Nesse momento da pandemia, de 2020 e 2021, a gente teve que enfrentar alguns desafios, novos desafios, enquanto professor e enquanto tutor, Eu acho que a grande dificuldade foi a gente estar ali próximo do aluno e estimulando esse aluno todo o tempo, Porque quando a gente está no trabalho presencial, eu acho que é muito mais fácil, Porque a gente consegue ter esse contato diariamente, a gente consegue só de bater o olho na pessoa, já consegue identificar se o aluno está num dia legal, se de repente está faltando conversar com alguém e tal. Só que no online isso foi se distanciando, conforme os meses foram passando. Então, eu acho que no momento que a gente saiu para ficar no trabalho remoto, em março de 2020, sem perspectiva de volta, foi um grande desafio que a gente teve que enfrentar. Meu nome é Kátia Gaspar, sou professora de língua portuguesa, orientação de estudos e também trabalho com o sistema de tutoria, que é um sistema que existe só nas escolas de ensino integral. No período pandêmico, surgiram algumas dificuldades por conta do distanciamento, visto que somos humanos, e o humano precisa muito precisa das relações sociais, pessoais, para poder lidar e alcançar os objetivos do ensino, Os alunos estavam acostumados o tempo inteiro ter o apoio do colega, ter o apoio do professor, E sem esse apoio, sem o apoio dos coleguinhas ali, sem o apoio do professor, contando só com o espaço de casa e às vezes os pais trabalhando ou os pais assim não sabendo acompanhar essa agenda e rotina de estudo em casa, ficou bastante difícil. Eu, particularmente falando Kátia, Cristiane e Gaspar, como que eu lidei com essa dificuldade do distanciamento? Porque o distanciamento em si foi um dos maiores dificultadores do trabalho com o ensino. Eu passei a fazer tutoria por telechamada, E a escola, ela também decidiu fazer as aulas virtuais. Essa tomada de decisões de fazer as aulas online
fez um diferencial muito grande. Antes de todos os tipos de aulas serem elaboradas, a gestão escolar se reuniu para decidir qual a melhor forma de acolher os alunos dependendo de cada período do ensino remoto. Agora, a diretora Kelly fala em nome de todo o corpo docente. Confira. Problema de evasão, a gente não tem problema de evasão. A gente tem problema de alunos que têm problema de busca ativa que não estão frequentes sempre, então vem um dia e falta 4, né? A gente tem problema disso. E tem alunos que estão presentes, mas que não realizam as atividades, que é a questão do engajamento, tanto no CMSP quanto no Google Sala de Aula. Mas alunos perdidos fora da escola, não. E a questão do aluno que trabalha, quando ele declara que está trabalhando, a gente solicita transferência para a escola mais próxima que atenda o horário dele. Nos vídeos a seguir, veremos um trecho da entrevista do Ítalo Dutra, chefe da educação da Unicef, para a CNN. E houve um grupo grande de crianças e adolescentes, bem maior que esse número de abandonos, que se consideravam matriculados na escola, mas que passaram um ano inteiro sem conseguir acessar as atividades remotas, seja por falta de internet, seja por condições físicas mesmo, ou mesmo porque migrou de um bairro para outro de uma cidade, mudou de cidade por causa da necessidade da família de encontrar sustentação econômica, né? Enfim, perdeu o emprego, perdeu a fonte de renda, vai migrar para achar outras oportunidades de renda em outros lugares. Então, a gente tem esse contexto aí, que é um contexto que nos preocupa. Para nós, esses números mostram... A gente quase que volta uma década, ou mais, um pouco mais que uma década, no que a gente tinha de números de crianças e adolescentes fora da escola, e a gente precisa trabalhar muito rapidamente para isso, para poder mudar essa situação e não ter um impacto ainda maior numa geração inteira. Então, a gente precisa descobrir os motivos. Vários dos motivos que a gente consegue observar nesse contexto têm a ver com uma série de ações que não são necessariamente de dentro da escola. Como dito no vídeo, há inúmeras justificativas para a evasão escolar, como o aluno ter que ajudar a família financeiramente, ou seja, largando os estudos para trabalhar, e outros motivos, como a escola não possuir materiais suficientes de aulas online, não disponibilizando, por exemplo, as atividades impressas, ou as aulas online, porém, sem a obrigatoriedade da participação, tanto dos remotos quanto dos que optaram por ir presencialmente. Como vemos, a evasão escolar atingiu e muito diversas escolas, o que acabou prejudicando o desenvolvimento escolar dos alunos, estudando apenas aqueles que possuem acesso à internet, ou foi autorizado a ir presencialmente. No FANUC, como dito anteriormente, não teve índices de evasão, e se teve, foram pouquíssimos casos que foram solucionados com a gestão e controle de diversas situações, onde os próprios alunos auxiliaram os outros durante esse período de calamidade, diminuindo casos de busca ativa e baixo desempenho escolar. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. And love is all we'll ever trust. Yeah. Oi? Respira, calma. Eu acho que a maior diferença que eu senti entre o remoto e voltar presencial é essa presença mesmo. Puta, não, forget. Boa tarde. Posso falar boa tarde?